Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Encontro Liderança Jovem, promovido pelo CIEDES, em parceria com a Fundação Renova. Eu sou Ramon dos Santos, tenho 27 anos de idade, sou educador financeiro, fundador da Santos Finanças, e estarei aqui com vocês nesse encontro para falar de um assunto que é muito importante, que eu sou apaixonado, que é educação financeira. Então, a gente vai estar falando sobre muita coisa dentro desse tema e vocês não podem perder essa aula que está muito bacana. Então, hoje a gente vai estar abordando a importância da educação financeira para jovens, formas de organização financeira e também planilha de planejamento financeiro na prática. Então, olha só, a gente tem ainda uma planilha que será disponibilizada para vocês para poder estar organizando aí sua vida financeira, anotando seus gastos e tudo mais. Bom, a importância da educação financeira para jovens. Mas, Ramon, o que é educação financeira? Educação financeira é bem simples. De forma resumida, é organizar, controlar e planejar o seu dinheiro. Basicamente isso. E se a gente consegue aderir a esses três pontos, a gente chega em outros três que são também muito importantes. Estabelecer um orçamento mensal, objetivos e também entrar no mundo dos investimentos. É um assunto que a gente escuta toda hora, bolsa de valores, tesouro direto, criptomoedas. Então, a partir do momento que a gente adere à educação financeira, a gente consegue entrar nesse mundo dos investimentos, estabelecendo o orçamento financeiro, sonhos, né, que estão ali atrelados aos nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, de uma forma muito mais simples e muito mais prática também. Então, a educação financeira, na verdade, ela é uma mudança de mentalidade. É a gente aderir uma nova forma de olhar para o dinheiro e desconstruir aquilo que a gente tinha de percepção sobre ele até então. Então, olha só, a gente, durante toda a nossa vida, carregamos coisas a respeito do dinheiro que não necessariamente nós construímos, mas sim outras pessoas vivenciaram e passaram para nós. Então, a gente passa a aderir uma mentalidade a respeito do dinheiro que não necessariamente é o ideal. Então, a gente precisa desconstruir e entender o que de fato é o dinheiro. E com isso a gente chega num ponto muito importante na educação financeira, que é o autoconhecimento. É quando você se conhece, você sabe das suas condições, das suas realidades, onde o seu calo aperta, da onde você veio e também para onde você quer ir. Porque, por exemplo, eu comecei na educação financeira porque eu buscava equilíbrio financeiro. Eu era uma pessoa que todo mundo chamava de pão duro, né? Eu não me considero, nunca me considerei. Mas as pessoas falavam, então eu percebi que eu precisava olhar para alguma coisa dentro da minha realidade e mudar. Então, eu busquei formação, eu busquei entender para encontrar o equilíbrio financeiro e hoje está aqui podendo falar desse assunto para vocês. Há pessoas também que buscam o autoconhecimento para pararem de gastar tanto, né? Porque tem dois extremos aí dentro da relação com o dinheiro. Aquela pessoa que economiza demais, que aí recebe esses apelidos de pão duro, mão de vaca, e aquela pessoa que gasta demais também. E aí ela acaba ficando sem dinheiro nenhum no seu bolso quase sempre, né? Então, por isso, a gente precisa se conscientizar do que é o dinheiro para nós. Então, desde sempre, nós precisamos falar sobre dinheiro para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, porque só assim, desde o início de suas vidas, elas conseguirão entender melhor sobre o que é o dinheiro. Porque antigamente o dinheiro não existia. Então as pessoas utilizavam o que elas tinham para trocar por algo que elas queriam. Por exemplo, se a pessoa tinha ali uma criação de gado, ela pegava um dos seus animais e trocava por um outro, ou então por comida, ou então por vestimentas. Existem muitas coisas que as pessoas faziam antigamente para alcançar aquilo que elas desejavam. Então foi criado o dinheiro para que substituísse essa troca e ele fizesse parte dessa organização social que existia. Ele seria essa moeda de troca. Trazendo para os nossos dias, hoje a gente troca o nosso tempo por um salário. Essa é a grande verdade. Oferecemos um serviço e esse serviço ele é remunerado de acordo com aquilo que foi estabelecido, né, entre patrão e colaborador. Em outras palavras, o dinheiro só é importante porque o suor do nosso trabalho é importante. Então, olha aí, como é interessante a gente já se conscientizar a respeito do dinheiro. A gente passa a ver que a importância maior está em nós. A importância está no suor do nosso trabalho. O dinheiro, ele só é alguma coisa que nós precisamos para poder manter a nossa qualidade de vida, alcançar, quem sabe, uma qualidade de vida através dele também.
E aí um ponto também muito importante, educação financeira é conhecimento. Então, não é necessário você ser matemático ou ter muito dinheiro para entrar no mundo das finanças pessoais. Precisamos apenas adquirir os conhecimentos necessários para viver melhor. Esse é o ponto-chave. E aí eu digo para vocês que a educação financeira, ela foi uma virada de chave muito importante na minha vida. Sem educação financeira, com certeza, as coisas não estariam andando bem como estão andando hoje. Em 2018, eu estava precisando muito de um emprego, estava precisando trabalhar de qualquer jeito, ter uma fonte de renda e não estava conseguindo. Até que meu pai ele me deu um conselho. Ramon, por que você não volta a fazer os terços que você fazia no início do ano? Aí eu pensei, é verdade, só que eu vou fazer de uma forma profissional, vou fazer de uma forma mais qualificada. Então eu busquei formação, eu busquei ver vários vídeos na internet, vi bastante, entendi o que era o microempreendedor individual, entendi o que eram os bancos digitais, e eu fui lá, criei uma empresa de artigos religiosos, que durante muito tempo foi a minha fonte de renda principal. Era um produto de apenas R$ 20, mas que em 5 meses eu consegui alcançar quase R$ 4.000. Eu me esforcei bastante, por isso que eu até utilizo essa frase de Napoleão Hill, um grande escritor, que eu sou muito fã, admiro muito o trabalho que ele construiu, que é: só vence quem nunca desiste. Então, naquela época, eu ia entregar os textos de bicicleta, correndo, andando, eu dava o meu jeito para poder alcançar os clientes e, com isso, ter ali a minha fonte de renda garantida durante aquele período até que eu conseguisse algo um pouco melhor. E se não fosse a educação financeira, eu não teria tido todo o controle que eu tive para organizar as finanças do terço e também da minha vida particular, porque eu precisava do Prolabore, né? O Prolabore é o salário do empreendedor, né? Você acaba determinando o quanto que você tem que ganhar diante dos serviços que você presta, porque também é importante, né, reinvestir na empresa. Então, olha só, a gente já está até falando de empreendedorismo, né? Mas foi uma coisa que foi muito importante para que eu alcançasse a educação financeira, para que eu alcançasse o equilíbrio financeiro que hoje eu propago aí para vocês e para outras pessoas também. Então, depois disso, eu entrei nesse mundo todo da educação financeira, eu passei a investir, eu até hoje estou investindo nas ações, em tesouro direto, e como isso é saudável para a minha vida, né? Para a minha vida e para as pessoas que eu costumo também repassar esses conhecimentos que eu adquiri. A partir do momento que a gente toma consciência do que é a educação financeira, qual é a função dela nas nossas vidas, a gente precisa colocar em prática. Então, nesse próximo ponto que a gente vai estar abordando, que são formas de organização financeira, a gente vem para o primeiro, que é o controle financeiro. A gente saber para onde vai exatamente cada centavo. Então, a gente pode utilizar aplicativo, planilhas, cadernos, planner. São várias ferramentas que nós temos que podem nos ajudar a ter esse controle, né? Então, é importante identificar para onde vai cada centavo, como eu já falei. Podemos adotar a ideia de uma empresa, né? Eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Pensar como uma empresa. Uma empresa ela precisa saber para onde vai cada centavo. Tudo tem que ser identificado, tudo tem que ser sinalizado. Então, se uma empresa que fatura aí milhões precisa saber para onde vai cada centavo, imagina eu que não faturo milhões. Então, eu preciso ter esse controle financeiro, eu preciso ter todas essas anotações. E aí você foi, anotou tudo, colocou lá na sua planilha, no seu caderno, anotou todos os seus gastos. Agora a gente vai para o próximo passo, que é o planejamento financeiro e orçamento. Porque quando a gente faz um planejamento financeiro, ou seja, a gente já anota na nossa planilha, no nosso caderno, os gastos que nós teremos no futuro ou ainda naquele presente, a gente consegue estabelecer um orçamento mensal. Por quê? Porque são valores que não podem ultrapassar aquele limite que nós estipulamos. Então, anotar as despesas do mês antes que elas cheguem ajuda a fazer o planejamento financeiro para aquele mês ou também para os próximos meses. E aí a gente vai entender o que é uma despesa fixa e o que é uma despesa variável. A despesa fixa é aquela que está sempre na sua planilha ali de controle financeiro, no seu caderno, porque todos os meses a gente vai encontrar com ela. Então, se você paga uma conta, seja ela de telefone, água, luz, então é uma despesa fixa.
O valor dela pode até variar, então existe até uma grande discussão sobre ela ser uma despesa fixa, uma despesa variável. O valor acaba variando, mas ela é fixa porque está sempre ali dentro da sua planilha. Então você já sabe que no mês que vem você já vai ter gastos com aquilo ali. Então é importante você já se antecipar, porque se você se antecipa, você não é pego de surpresa. E um grande motivo que leva muitas das pessoas a entrarem nas dívidas é esse, porque elas não tiveram ali o controle financeiro dos seus gastos. Com isso, elas compraram coisas que depois não conseguiram pagar. Então, a partir do momento que a gente faz esse controle, que a gente tem consciência das despesas fixas, das despesas variáveis, né, que são aquelas que oscilam de um mês para o outro, que pode acontecer ou não, a gente consegue estabelecer um orçamento, né, determinar quanto de dinheiro você irá utilizar no mês. Então, será uma atividade mais tranquila de ser executada, porque você já tem essa dimensão do quanto que você precisa naquele mês, porque você já controlou o seu dinheiro e também você planejou ele. E aí eu sempre deixo muito claro aí para a galera, se você tem uma conta para pagar no próximo mês, já deixe ela anotada. Não seja surpreendido por você mesmo, não seja surpreendido por algo que você adquiriu. Então, isso é planejamento financeiro. E você estabelecer o seu orçamento, você chegar ali no limite, olha, daqui eu não posso passar, é o orçamento tão importante que parece que é uma coisa simples, mas ela só passa a ser simples quando você segue esses outros passos. Senão, fica muito difícil você estabelecer que vai gastar apenas X valores naquele mês. Mas se você não tem o controle financeiro, você pode ultrapassar esse valor ou você talvez nem chegue nele, que é uma coisa boa. Mas com isso você poderia ter planejado esse dinheiro que sobrou para uma outra atividade. Bom, então você foi lá, controlou o seu dinheiro, anotou tudo no caderno, na planilha, no planner, no aplicativo, planejou o seu dinheiro, estabeleceu um orçamento e agora? Agora é o momento de você olhar para a sua planilha, olhar para tudo que você anotou e ver se aquilo ali é necessário na sua vida. Então a gente entra num outro ponto muito importante que é necessário se fazer dentro dessa realidade da educação financeira: eliminar aquilo que é desnecessário. Mas o que é necessário e o que não é? Essa pergunta ela pode ser feita sempre, que você olhar ali para sua planilha e ver se aquela despesa você deseja repeti-la no mês que vem ou não. Por exemplo, você comprou ali um lanche, você foi na praça, comprou um x-tudo, beleza. É uma coisa que você pode se permitir fazer, que você precisa se organizar, se planejar para fazer, para colocar ali no seu orçamento. Isso é muito válido. Separar o dinheiro para o lanche, separar o dinheiro para o passeio, isso é ótimo, importante da gente fazer. Mas se no mês seguinte você achar que aquilo é desnecessário, você corta. Então, você vai eliminando as despesas. Você, por exemplo, tem uma conta de telefone, onde você recebe ali tantos gigas de internet para você utilizar no mês. Só que na sua casa tem Wi-Fi. Então, será que você precisa mesmo daquela quantidade toda de internet? Então, você vai ligar para a sua operadora, você vai negociar um plano mais baixo. Mas a diferença pode ser ali de 10, 15 reais. Aí você pensa, nossa, nem vale tanto a pena. Será que não vale tanto a pena? É porque a gente olha muito para o presente e esquece de calcular, né, aquele valor multiplicado por 12, que é o valor de um ano. Então, 10 reais multiplicados por 12 são 120 reais que você pode economizar se você mudar para um plano de internet um pouco mais barato, ou você deixar de comprar alguma coisa que você nem precisa. Então, essa é a importância de você estar controlando o seu dinheiro, fazendo planejamento, estabelecendo o orçamento, e aí, com isso, você olha para a sua planilha, olha ali para o seu caderno e vai fazer um checklist. Não, isso aqui eu preciso, isso aqui eu não preciso, isso aqui é essencial, isso aqui não é. E é uma coisa que logo, logo a gente vai estar fazendo na planilha de planejamento financeiro, que eu vou estar mostrando na prática para vocês tudo isso aqui que eu estou falando. Algumas outras perguntas também são muito importantes da gente fazer antes de adquirir algum produto ou serviço. Por que eu preciso disso? Devo comprar agora? Posso pagar por isso? O dinheiro dessa compra vai impactar no meu planejamento? Então, antes da gente comprar uma coisa que nem estava ali dentro da nossa organização financeira, é importante, é válido a gente estar fazendo essas perguntinhas para que a gente tome uma decisão consciente, uma decisão inteligente, não simplesmente por impulso, por estar ali vivendo o momento. Existe uma filosofia que é do Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, que eu acredito que vocês conheçam, né? Que ele fala sobre o desconto. Ele diz que se você não comprar, o desconto é maior ainda.
Então, às vezes, é necessário a gente pensar um pouquinho como o Julius, porque existem coisas que não são necessárias e a gente acaba gastando porque, tá na promoção. Será que está mesmo na promoção? Então, tudo é importante da gente estar analisando, pensando, revendo, para que a gente não gaste o nosso suado dinheiro com coisas que não são tão importantes assim para o nosso dia a dia. Reserva de segurança. Eis aqui um ponto extremamente importante para nós e que nós precisamos olhar com muito carinho, com muito cuidado, porque precisamos ter uma reserva de segurança. Eu tenho trabalhado muito em mim a mudança de mentalidade, porque eu sempre chamei de reserva de emergência. Mas no tempo que eu estou vivendo, estou me planejando para casar, eu vejo que o dinheiro que eu tenho guardado, ele é, na verdade, uma reserva de segurança, não de emergência, porque eu não tenho utilizado ele para coisas que não são boas, mas sim para coisas boas. E a gente tem muito aquela coisa de que a reserva de emergência é para algo ruim, mas não é. A gente poderia até estar utilizando reserva de emergência, só que a gente, como traz essa coisa de algo muito delicado, algo muito pessimista, então eu resolvi aderir uma nova mentalidade, uma nova palavra, né, que é segurança. A reserva de segurança, para mim, ela tem feito muita diferença. Então, olha só, ter uma quantia em dinheiro guardada para eventuais imprevistos é de extrema importância. A reserva de segurança pode te ajudar tanto em momentos negativos como também em momentos positivos, como eu falei da minha vida. A meta é que a sua quantia seja de 6 vezes o seu custo de vida. Ou seja, se o seu custo de vida é de R$ 500, a sua reserva precisa ser de 3.000. Caraca, Ramon, agora você me desanimou. Como é que eu vou conseguir guardar R$ 3.000? Calma, nada é do dia para a noite. Tudo é um passo a passo. A gente vai caminhando nesse mundo da educação financeira, vai guardando R$ 10 hoje, vai guardando R$ 20 no mês que vem. Assim a gente vai construindo a nossa reserva de emergência. Não precisa correr atrás desses 6 vezes o seu custo de vida de uma forma imediata, porque tudo é passo de formiguinha. De grão em grão a galinha enche papo, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo alcançar esse nosso objetivo de 6 vezes o nosso custo de vida. E para a gente saber qual é o nosso custo de vida, voltamos lá no início, né? Controle financeiro, planejamento, organização, estabelecer orçamento, eliminar aquilo que é desnecessário. Então, a gente consegue ter consciência do que é, de fato, o nosso custo de vida. Nosso custo de vida ele está atrelado àquilo que é essencial no nosso mês. Não pode faltar no nosso dia a dia. Não pode faltar ali durante aqueles 31 dias que compõem um mês. Então, a gente olhando para isso, vê que o custo de vida que temos é de X valores. Pode ser de R$ 500, pode ser de 600, pode ser de 1.000? Pode. Então, a gente corre atrás de uma reserva de emergência que equivale a 6 vezes o nosso custo de vida. Calma, a gente vai caminhando. O importante é não desistir. Apenas dê o start. Comece. E assim você vai caminhando, vai fazendo renda extra, porque a educação financeira ajuda a gente também a empreender. Então, assim a gente vai alcançando a nossa reserva de emergência de 6 vezes o nosso custo de vida. Mas, Ramon, olha só, eu moro com os meus pais, eu tenho filhos, eu não sei qual é a sua realidade, mas o fato é um desafio a educação financeira dentro de casa. Principalmente quando a gente precisa desconstruir aquilo que a gente pensava sobre o dinheiro, como a gente falou lá no início do nosso encontro, e aderir a uma nova mentalidade. Porque, como eu falei, às vezes os nossos pais, eles passam para nós um pensamento a respeito do dinheiro de acordo com as vivências que eles tiveram e não de acordo com as vivências que nós estamos tendo. Então, a gente passa a pensar de uma forma diferente. E o contrário também. Às vezes a gente acaba vivendo algum encontro que mude a nossa cabeça a respeito do dinheiro e a gente quer levar isso para dentro de casa, sendo que os nossos pais, eles têm uma outra mentalidade. Então, é necessário, desde sempre, por isso que eu falei, falar sobre o dinheiro. Crianças, jovens, adolescentes, precisamos conversar sobre o dinheiro em família também. Então, olha só, falar sobre dinheiro dentro de casa nunca foi algo comum para a maioria dos brasileiros. Entretanto, é necessário, como eu falei, é importante a gente estar falando sobre esse assunto. Falar das despesas, dos apertos financeiros, do dinheiro que entra e do que é guardado para a realização de algum objetivo individual ou em comum são importantes para a vivência de um ambiente financeiramente mais saudável. Então, olha só, se um ajuda o outro, a conquista fica mais próxima.
Então, olha só como é que é importante a gente estar tendo esse diálogo, né? Se os nossos pais eles querem organizar uma viagem em família no final do ano, como é que a gente vai ajudar nossos pais a conseguir realizar esse objetivo? Se você quer viajar no final do ano, como é que você consegue mostrar isso para sua família, que é uma prioridade para você, que você quando deixa de sair ou deixa de inteirar em alguma coisa, é porque você tem um objetivo, não porque você é pão duro, porque você é mão de vaca, porque as pessoas já saem falando um monte de coisa, né? Então, é conversando sobre dinheiro, é mostrando os valores, não ter vergonha de mostrar quanto é que você ganha, de quanto que você gasta, é tudo muito conversado, porque o diálogo, ele nos fortalece, ele conscientiza as pessoas daquilo que é a sua prioridade, daquilo que são os seus sonhos, porque assim a gente vai construindo um ambiente muito mais harmônico financeiramente falando. A gente vai conseguindo mostrar a importância dos nossos objetivos para aquela pessoa que a gente ama, porque também é muito ruim você estar morando dentro de uma casa, estando debaixo do mesmo teto daquelas pessoas, vivendo uma situação financeira desagradável. Às vezes você está passando por um momento de dívidas, de despesas descontroladas, e isso altera o seu humor, isso altera a sua relação com o outro. E às vezes você está dando patada aí, dando fora, porque você está com alguma dívida. Então é necessário você conversar para que gere um ambiente com mais empatia, com mais solidariedade, com mais compreensão, companheirismo. Então são coisas que a educação financeira ela pode sim trazer para um lar, desde que o assunto dinheiro não seja um tabu, não seja uma coisa fora do diálogo em família. Certo, Ramon? Muito bacana você estar falando tudo isso, essa organização financeira. Mas vamos lá, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu organizo a minha vida? Como é que eu anoto os meus gastos? Para que serve aquela planilha lá que você falou? Então, aqui está a imagem dela. Nós vamos agora para a planilha para poder organizar a nossa vida financeira de uma forma prática. Eu mostrando para vocês como ela funciona, que não tem mistério, ela é muito simples, para que você consiga utilizá-la bem. Você só precisa de 3 informações que eu acho muito importantes de serem colocadas, que é a data do objeto que você comprou, o objeto que você comprou, uma conta que você pagou e o valor. Basicamente esses 3 dados, porque eles são de extrema importância para que a gente mude a nossa mentalidade e comece a perceber quando estão concentrados os nossos gastos, ou seja, a data, o que é o gasto que a gente está tendo e os valores. E a gente consegue, assim, comparar, a gente consegue fazer ali o orçamento que eu estou falando para vocês. Então, vamos lá. Mas antes da gente passar para a planilha, é importante eu dizer para vocês uma coisa muito importante. A planilha de controle financeiro que vocês estão vendo e que vocês vão estar recebendo, ela foi criada em um projeto social que eu realizei em 2019, que eu tive a participação de mais de 30 alunos de diferentes idades e classes sociais, e aí a gente chegou a essa planilha aqui. Uma planilha que pudesse ser acessível para a realidade de todos, uma planilha que pudesse ajudar aquele senhorzinho e também aquele jovem. Então, essa planilha ela pode ter sido feita para você. Basta você utilizá-la no seu dia a dia. Bom, agora a gente vai para ela. Vamos lá. Bom, aqui está a nossa planilha de controle financeiro mensal. E eu vou estar explicando para vocês cada detalhe dela e como vocês também podem alterar aquilo que não faz parte da realidade de vocês. Então, eu separei 5 grupos de gastos para que fique tudo de forma detalhada a respeito do nosso dinheiro. Como nesse início é importante a gente ter essa organização, dessa maneira fica muito mais fácil de você visualizar todos os seus gastos e também todas as suas receitas. Bom, o primeiro grupo de gastos são os gastos essenciais: água, luz, supermercado, farmácia, médico, tudo aquilo que é essencial, que não pode faltar, você coloca aqui em gastos essenciais. O segundo grupo é o grupo social, que é quando você vai fazer aquele passeio no cinema, no teatro, na academia, quando você doa algum dinheiro. Então, você coloca dentro desse grupo aqui. O grupo 3 é da alimentação. Às vezes você vai lanchar no McDonald's, no Burger King. Então, esses gastos com alimentação você coloca aqui nesse grupo. Do lado, transporte, pegar Uber, ônibus, trem, metrô, você coloca aqui nessa parte. Se você tem um carro, uma moto, gasolina, IPVA, esses gastos também você coloca aqui. E do outro lado, investimentos, porque a gente precisa ter o hábito de guardar dinheiro, sim, de organizar uma reserva de segurança. Aqui está até, ó,
reserva de emergência. A gente vai mudar isso aqui agora. Como eu falei para vocês, eu estou lutando para mudar esse pensamento de emergência para segurança. Bom, é importante você entender que tudo que está nessa planilha aqui é editável. Você pode alterar cada um desses grupos. Você acha desnecessário ter transporte? Você pode tirar, você pode colocar outra coisa. Você pode colocar gasto do cartão de crédito, você pode mudar os gastos essenciais. Você é livre. A educação financeira nos proporciona liberdade. Então, essa planilha também ela é bem livre para você poder utilizá-la de uma maneira que você achar bem melhor no seu dia a dia. Então, vou preenchê-la aqui agora para poder mostrar para vocês um pouquinho de como a gente pode fazer aqui na planilha. Bom, coloquei alguns valores aqui na planilha, só de exemplo, para vocês visualizarem como é que ficam os dados. Olha só, aqui nos gastos essenciais, a gente teve R$ 170 somados aqui à farmácia e a conta de luz. A gente teve no social 120, somado à academia, as doações. A gente teve aquele lanche no Burger King, R$ 36. Transporte para fazer o lanche no Burger King, a gente pegou o Uber para ir, o Uber para voltar. A gente gastou R$ 30 no total. É importante saber essa diferença, não colocar tudo junto, porque assim você consegue analisar também qual é o melhor horário para você poder fazer um lanche. E aqui é a nossa reserva de segurança. No total, olha só, a planilha já te informa que você gastou R$ 456 nesse mês de abril. E aqui vocês podem ver que a nossa planilha tem muitas linhas para você colocar suas despesas, né? Se você não utilizar ela toda, que é bem provável que isso não aconteça, você pode vir aqui e excluir. Você vai clicar aqui com o botão direito, vai selecionar as planilhas, clicar com o botão direito e excluir aquilo que você não utilizou. Pronto, assim já está bom. E aqui embaixo, olha só, no finalzinho da planilha, vocês vão ver como estão concentradas as suas despesas. No grupo 1, que são os gastos essenciais, você gastou 170, isso equivale a 37% dos seus gastos. E aí você consegue identificar também os outros. Então, onde está concentrada a maior parte dos seus gastos? Estão nos essenciais. Depois a gente está aqui no social, depois nos investimentos, e aí a gente tem os outros dois. Do lado, a gente tem a renda salarial do mês e também aquilo que você fez de renda extra. Vamos preencher aqui também, né? Bom, preenchemos aqui ó, o salário mínimo de R$ 1.100 e uma renda extra que você fez vendendo doces, R$ 60. Um total de R$ 1.160 que você teve de renda nesse mês de abril. E aqui do lado a gente tem o resultado e o balanço. Muito importante a gente entender a diferença dos dois. Resultado é aquilo que você fez no mês. Se você gastou mais naquele mês e se você gastou menos, vai aparecer no resultado, seja ele positivo ou negativo. O balanço já é um pouco diferente. É o resultado do mês anterior com o resultado do mês atual. Com isso, a gente consegue visualizar quanto que nós temos de dinheiro no total. Eu vou passar para o mês de maio e vou colocar as mesmas informações lá para vocês entenderem o que acontece com o balanço se vocês repetirem os mesmos gastos do mês de abril no mês de maio. Bom, olha só, trouxe aqui os gastos do mês de abril para o mês de maio e também a renda. O nosso resultado continua o mesmo. Por quê? O resultado é aquilo que a gente faz no mês. E o balanço é a soma do resultado anterior com o resultado atual. Então, nós temos no total R$ 1.408 no nosso bolso. Então, galera, se o mês de maio ele termina agora, a gente vai para junho com essa quantia aí guardada no nosso bolso. E aí, o que acontece com essa quantia quando a gente gasta o valor lá em junho? Ela diminui. Então vamos lá, se no mês de junho eu começo o mês já gastando um dinheiro com médico, vocês vão ver que o balanço e o resultado eles já vão ser alterados. Então olha só, vou colocar aqui uma consulta médica que eu fui, que custou R$ 100. O resultado do mês, como não entrou nenhum dinheiro, ele é menos R$ 100. E o balanço, olha só, diminuiu R$ 100. Então é importante a gente entender como funciona o resultado e o balanço. Por quê? Porque agora a gente vai vir aqui nos resultados e vai conseguir visualizar como é que ficou a nossa situação financeira depois de anotar nesses 2 meses, né, abril e maio, e começar ali no mês de junho. Então, olha só, nessa parte da planilha vocês veem quanto que receberam de salário até então, quanto que fizeram de renda extra, quanto já gastaram no total e como está o resultado de vocês, como é que está o balanço de vocês. Se alguém chegasse para você e perguntasse quanto é que você tem no total,
você saberia porque você tem aqui esse controle na planilha. Então vamos lá. No mês de abril você teve R$ 1.100 de salário, R$ 60 de extra e os gastos foram de R$ 456. O resultado foi aquele que a gente já conhece, 704, e o balanço, 704. Um detalhe muito importante aqui dessa planilha é que aqui no lado a gente coloca quanto que a gente tem de investimento. A gente tem, no total, R$ 200 investidos. Eles entram como despesa, porque é um dinheiro que você não vai mais contar com ele, porque é a sua reserva de emergência. Então, esse valor de R$ 100 no mês, ele entra como uma despesa, porque você não vai mais contar com esse dinheiro. Você sabe que ele está ali, mas ele não está dentro do seu orçamento. É uma reserva de segurança para que você utilize no momento onde for extremamente necessário, seja para algo positivo, como também para algo negativo. Embaixo a gente vê o mês de maio os mesmos valores, o resultado é o mesmo, mas o balanço ele é diferente. Por quê? Porque a gente teve a soma do resultado do mês anterior com o resultado do mês atual. Embaixo a gente já vê no mês de junho aquele gasto, né, de R$ 100. Com isso, diminuiu R$ 100 no nosso balanço e também no nosso resultado. Bem tranquilo de entender, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu quero mostrar para vocês a análise das despesas. Aqui em análise de despesas, a gente consegue visualizar como estão concentrados os nossos valores, sejam eles em real, sejam eles em porcentagem. Então aqui a gente consegue ver quanto que a gente tem de dinheiro gastos nos meses de abril e de maio, também de junho, e a gente consegue ver também por grupo, sejam os gastos essenciais, social, alimentação, transporte e investimento. Como eu falei, vocês podem alterar essas nomenclaturas à vontade. Alterando aqui nessa parte, vocês automaticamente já alteram na outra. Então vejam agora a importância da gente anotar o nosso dinheiro para conseguir estabelecer um orçamento. A gente pode fazer isso na garra, né? Começou com um propósito de educação financeira, já vou estabelecer que eu vou gastar X no mês. Só que se você não tem noção dos seus gastos, com certeza esse orçamento ele vai ser falho, seja para positivo, seja para negativo. Aqui, através da planilha, depois de você colocar os valores que você utilizou no mês de abril e no mês de maio, a gente vem aqui na parte de média e coloca 2, porque olha só, eu até deixei aqui uma legenda para vocês, ó. Embaixo da palavra média, escreva o número de meses e que se tem despesas para ser calculado o quanto você gasta em média em relação àquele grupo. Então, olha só, resumindo, coloca aqui os 2 meses, que foi o tempo que você preencheu a planilha, e vai sair para você, olha só, o quanto que você gasta em média naquele grupo. Então, eu tirei ali o valor do médico, que foi um exemplo que nós utilizamos, e ficou ali abril e maio, e a gente pegou a média de gasto desses 2 meses. Como nós utilizamos os mesmos valores, a planilha ela trouxe os mesmos valores também no seu orçamento. Então, esse é o teto de gastos que você tem que ter por mês. Eu vou alterar aqui os valores da farmácia e da conta de luz, só para vocês conseguirem ver como ficaria o orçamento de vocês, como seria estabelecido com valores diferentes. Olha só, a média já mudou. Era 170, agora 235. Por quê? Pegou o valor de abril com o valor de maio, somou e dividiu por 2. Então, esse é o cálculo que a planilha ela faz para você. Assim você sabe quanto o seu orçamento está estabelecido. E agora a gente vai dar uma olhada aqui nos gráficos. E aqui no gráfico você consegue ver como está concentrado o seu dinheiro. Olha só, 37% está em gastos essenciais, 26% social, 8% alimentação, 7% transporte, 22% investimentos. No mês de maio, isso já mudou, porque a gente aumentou lá o valor da farmácia, da conta de luz, então 51% dos seus gastos estão sendo concentrados naquilo que é essencial. 21% no social, 6% na alimentação, 5% no transporte e 17% nos investimentos. Então, conforme você for preenchendo a planilha de controle financeiro, ali os meses, tudo direitinho, os gráficos vão aparecendo, né? Você vê que junho não apareceu, porque não tem nenhum valor em junho, mas tem os valores de abril e de maio.
voltar aqui para vocês nessa parte da análise financeira, porque você vai tentar clicar aqui dentro da planilha, você não vai conseguir. Por quê? Está bloqueado, porque é uma maneira de evitar de tirar as fórmulas que estão ali. Mas se você quiser fazer alguma alteração, não tem problema, fique à vontade. É só você clicar com o botão direito aqui, olha só, análise das despesas, deixe proteger planilha e colocar de 1 a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok? Desbloqueou a planilha. Vocês podem aqui fazer alterações, vocês podem mudar o que vocês quiserem, mas recomendo que mantenha ela bloqueada para que as fórmulas não se percam. Assim também na parte de resultados. Aqui a planilha está bloqueada. Então, só colocar a senha de 1 a 0 que ela vai ser desbloqueada, tá bom? Agora, lembra que a gente falou lá no começo sobre eliminar despesas? Então, olhando aqui para o nosso mês de maio, nós podemos eliminar algumas coisas que para nós pode ser diferente. Ao invés de eu comer no Burger King, esse mês eu vou comer num lanche na praça, que é muito mais barato. Com isso, eu consegui economizar no Uber, consegui economizar no lanche e ter mais dinheiro no meu bolso. Isso é eliminar despesas olhando para a sua realidade da planilha. Também falei sobre os objetivos de curto, médio e longo prazo, que a gente pode estar colocando bem aqui na parte de investimentos. Bom, tá aqui, ó, viajar, R$ 50. É o valor que você vai guardar todo mês para conseguir viajar no final do ano, ou então no meado do ano que vem. Dessa maneira você consegue planejar a sua viagem. E aí um objetivo de médio prazo, você vai casar daqui a 5 anos, não sei, eu vou casar no que vem. Você vai casar daqui a 5 anos. Então você já começa a guardar dinheiro para o seu casamento. Caraca, Ramon, muito tempo, mas eu digo para vocês, quanto antes vocês se planejarem, guardar um dinheirinho, melhor ainda para o bolso de vocês lá na frente. E aí um objetivo de longo prazo, bota longo prazo nisso, aposentadoria. A gente já organizar a nossa vida para se aposentar de uma forma bem tranquila. E com isso você vai investir R$ 100 todo mês. Ramon, você falou em investimento? Sim, é tema para um outro encontro, mas já vale a pena vocês terem essa sementinha plantada aí no coração, que são do mundo dos investimentos. Bom, voltei aqui para a nossa apresentação. Esse foi o nosso encontro Liderança Jovem. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido, queiram implementar a educação financeira dentro da realidade de vocês, dentro da casa de vocês, porque é importante falar sobre esse assunto, é importante respirar a educação financeira, porque é certeza de uma vida mais saudável financeiramente. E aí, estão prontos para essa jornada de transformação? Espero que sim. Uma alegria estar com vocês, um abraço e até a próxima.